No capítulo de número 1 do livro de Lucas, a partir do versículo de número 26, a Bíblia Sagrada nos diz que Deus enviou o seu anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada de Nazaré. Para que Deus enviou? Somente para falar com Maria. A Bíblia diz que o anjo ele desce do céu. A Bíblia diz que o anjo ele entra aonde Maria está e em seguida o anjo ele vai saudar Maria. E o anjo ele vai dizer: salve agraciada, o Senhor é contigo. Quem que era Maria? Maria, ela era uma moça virgem. E diz a Bíblia que quando o anjo ele fala com Maria, sauda Maria, Maria ela fica confusa com a saudação daquele anjo, até porque Maria ela não tem noção do que está acontecendo. Agora nós nos deparamos com que com o anjo de Deus, o anjo Gabriel, entregando a mensagem para Maria, uma grande serva de Deus. É bom lembrar que Maria ela não foi uma deusa. Maria ela foi uma serva de Deus, uma grande mulher de Deus. Não é por nada que a Bíblia diz e o chama de agraciada. E o que é uma mulher agraciada? É uma mulher cheia do Espírito Santo. Então Maria, ela era uma moça virgem, mas ela não era uma moça qualquer, era uma moça diferenciada. Maria era uma moça escolhida, uma moça separada. Louvado seja Deus. E qual que foi o propósito de Deus na vida de Maria? O propósito foi para que, através de Maria, o menino Jesus, ele viesse a ser gerado no seu ventre e viesse ao mundo para pregar a palavra, para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Então nós nos deparamos agora com o quê? Com o anjo Gabriel entregando a mensagem de Deus, o recado de Deus, a ordem de Deus, o decreto de Deus para Maria. E o anjo ele vai dizer o seguinte: olha Maria, não temas porque Deus ele achou graça. E o anjo ele vai dizer: olha Maria, você vai conceber, você vai dar à luz a um filho e o seu filho será chamado Jesus. E Maria, ela vai perguntar ao anjo, ela vai dizer: olha, mas como que será essas coisas? Como que isso vai acontecer? Porque eu estou noiva de José. Só que até então, nós não tivemos nenhuma relação. E o anjo fala: calma Maria, Deus vai fazer, Deus vai preparar tudo e tudo vai dar certo. E aí o anjo ele vai dizer o seguinte: olha Maria, já vou te adiantar, o poder de Deus, ele virá sobre você, junto com o Espírito Santo, e você será coberta com a sombra do Todo-Poderoso. Lembrei do Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E o anjo ele vai dizer: olha Maria, o poder de Deus virá junto com o Espírito Santo sobre você. Você será coberta com a sombra do Onipotente, a sombra do Todo-Poderoso. Por isso, que ele será chamado, depois de nascer, o Santo, Santo Filho de Deus. Porque não será uma criança qualquer, mas será o Salvador do mundo. Quando Gabriel, o anjo, ele acabou de falar essas palavras, a Bíblia diz que Maria, aquela que outrora estava confusa, agora ela entende o propósito de Deus e ela aceita o propósito de Deus na sua vida. Gabriel, ele disse para Maria o seguinte: olha Maria, para Deus nada será impossível. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que após o anjo falar com Maria, Maria agora ela vai visitar Isabel. A Bíblia diz que Maria ela sai e ela vai apressadamente a uma região montanhosa
a uma cidade por nome de Judá, ou melhor, a uma cidade de Judá. A Bíblia diz que quando Maria chega lá, Maria, ela entra na casa de Zacarias e ela saúda a sua prima Isabel. A Bíblia diz que quando Maria, ela cumprimenta, ela saúda ali a sua prima Isabel, a Bíblia diz que quando Isabel, ela ouviu a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Maria, ela ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Acredito eu que a casa de Isabel serviu ali como um socorro para Maria, para que Maria, através da vida de Isabel e Zacarias, pudesse ali suportar a pressão psicológica do povo, porque muitos ali julgaram, muitas pessoas ali devem ter falado que Maria estava em pecado, que Maria e José Maria tinha traído José, mas na verdade nada disto aconteceu. Deus, ele tinha um propósito e nós vamos ver mais na frente que Deus, ele justificou Maria e também justificou José. No capítulo de número 2 do livro de Lucas, a Bíblia nos diz que saiu um decreto da parte do imperador Augusto. Para que esse decreto? Para que todo o povo de todas as regiões ali fossem registrados. E a Bíblia diz que esse primeiro recenseamento, ele foi feito quando Quirino, ele era o governador ali da Síria. Diz a Bíblia que todas as pessoas de todas as regiões, de todos os lugares ali, saíram cada uma da sua própria casa para se alistar. Louvado seja Deus. Maria e José, diz a Bíblia que Maria e José saíram da Galileia e foram até Belém para se alistar-se. Assim como foi falado, né, ali, como foi feito, levantado o decreto ali da parte do imperador César Augusto. Louvado seja Deus. No versículo de número 5, a Bíblia nos diz que Maria, ela estava grávida. Também diz a palavra que Maria, ela deu à luz em Belém da Judeia. A Bíblia diz que quando Maria, ela deu à luz, Maria, ela envolveu Jesus em faixas, né? E deitou Jesus em uma manjedoura. Por quê? Porque não tinha ali lugar para eles na estalagem. O que é estalagem? Estalagem é uma pousada, estalagem é uma hospedaria, ou seja, um lugar onde ali os viajantes ficavam. Por esse motivo, a Bíblia nos diz o quê? A Bíblia nos diz que Maria, ela deita o menino Jesus em uma manjedoura, e a Bíblia diz que Maria, louvado seja Deus, ela vai envolver ali Jesus em faixas. Louvado seja Deus. E agora nós vamos nos deparar com o quê? Com os pastores e os anjos. Isto mesmo. Diz a Bíblia que naquela mesma região que Maria estava, havia pastores que estavam ali no campo, e eles ali estavam cuidando dos rebanhos ali nas vigílias da noite. Diz a Bíblia que um anjo do Senhor apareceu ali cercado pela glória e do resplendor do Senhor, e os pastores, quando viram aquele anjo, os pastores ficaram com medo. Só que aquele anjo, ele trazia boas notícias, né? E que através dessas notícias todos iriam ali se alegrar. Foi que o anjo falou: olha, não precisam ficar com medo, porque eu trago as boas novas, eu trago boas notícias, e através dessas notícias que eu trago, através das mensagens que eu trago, que Deus me deu, todos vocês irão se alegrar. E o anjo, ele disse que o Salvador,
ele tinha nascido em Belém. Olha que maravilha. O anjo ele disse: olha, Jesus o Salvador, ele nasceu em Belém. Também disse que o menino estava em uma manjedoura, deitado, envolto, ou seja, ali enrolado com faixas, em faixas. Louvado seja Deus. E de repente a Bíblia diz que apareceu ali junto ao anjo quem? Gabriel, louvado seja Deus. De repente apareceu ali junto do anjo Gabriel uma grande multidão da milícia celestial louvando a Deus, ou seja, muitos anjos, milhares de anjos, né? Uma boa quantidade de anjos ali, né? Ao redor do anjo Gabriel, e ali eles começaram a louvar, a cantar uma canção dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Diz a Bíblia que depois que os anjos eles foram embora, os pastores eles diziam uns aos outros: vamos até Belém para ver o que aconteceu, né? E que o Senhor nos deu a conhecer. Louvado seja Deus. Então os pastores eles ali saíram, né? Ali em toda a pressa, e acharam o menino Jesus deitado em uma manjedoura, para que se cumprisse aquilo que o profeta Isaías ele profetizou. Louvado seja Deus. Isaías ele profetizou, ele disse: olha, dentro de certo tempo uma virgem dará à luz ao menino e ele será chamado, eita glória a Deus. Ei, veja bem, quando os pastores eles ali viram o menino ali deitado na manjedoura, o menino ali nos braços de Maria, eles ali começaram a divulgar, né? A divulgar acerca do menino e acerca de tudo o que o anjo ele tinha dito. Quando ouviram que os pastores eles tinham falado, a Bíblia diz que todo o povo ficou admirado com o que os pastores tinham falado, como quem diz: realmente é verdade o que os profetas falaram, verdadeiramente é verdade o que os profetas profetizaram. Nasceu o menino Jesus, nasceu o Salvador do mundo, louvado seja Deus. Ei, a Bíblia diz que enquanto todos ali ficaram admirados ali com o nascimento de Jesus, a Bíblia diz que Maria, ela guardava tudo o que eles falavam em seu coração. Assim como Jacó, quando ouviu o sonho ali de José, diz a Bíblia que ele guardou no seu coração. Bem assim foi Maria. Maria, ela guardou as palavras do anjo, as palavras do povo, tudo aquilo que ela viu e que ela ouviu, ela guardou na tábua do seu coração. Ei, depois que os pastores ali eles viram, eles contemplaram o que o anjo tinha falado, o que é que eles fizeram? Eles voltaram felizes da vida ali, né, aonde eles estavam, para onde eles estavam, e levaram a notícia para todo o povo. E agora nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que Jesus ele vai ser apresentado no templo. Por quê? Porque ele foi levado para ser alistado. Ei, veja bem, quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado, porque segundo a lei mosaica, a lei de Moisés, dizia o quê? Que tinha que ser circuncidado, né? Então o que acontece? Quando se completaram os 8 dias, a Bíblia diz que os 8 dias ali para ser circuncidado, para o menino ser circuncidado, a Bíblia diz que agora vai ser dado o nome de Jesus, como o anjo tinha falado. Louvado seja Deus. Depois de 8 dias, ali vai ser dado o nome do menino e ele vai ser chamado de Jesus. Quando terminou os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, a Bíblia diz que levaram Jesus para ser apresentado ao Senhor, como eu acabei de falar.
Também foi oferecido um sacrifício, ou seja, um par de rolas, ou poderia ser um par de rola ou 2 pombinhos, como era pedido na lei de Moisés. Quem era rico dava um animal maior, quem era pobre dava um animal menor. O que não podia era deixar de fazer o sacrifício. A Bíblia diz que havia em Jerusalém um homem justo e temente a Deus. E este homem, ele se chamava Simeão, grande homem de Deus, grande servo de Deus. A Bíblia diz que Simeão, ele esperava a consolação em Israel, e o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, e a Bíblia diz que foi revelado pelo Espírito Santo a Simeão que ele não morreria sem antes ver a face de Jesus. Louvado seja Deus. Diz a Bíblia que Simeão, ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao templo, assim como Jesus, após ser batizado, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Diz a Bíblia que Simeão, ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus até o templo. E quando os pais de Jesus trouxeram ali o menino Jesus para ser feito segundo o costume da lei de Moisés, diz a Bíblia que entra Simeão. Simeão, ele vê o menino Jesus. Simeão, ele vê Jesus. Simeão, ele ali toma o menino Jesus em seus braços, e ele começa a louvar a Deus, ele começa a agradecer a Deus, a engrandecer a Deus, a adorar a Deus e dizer: Deus é justo. Verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, ele falou comigo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que após Simeão pegar o menino em suas mãos, em seus braços, Simeão, ele pediu, louvado seja Deus, para ser recolhido. Mais ou menos assim: agora eu já preciso morrer, agora eu não tenho mais nada nessa terra, se Deus quiser pode me levar. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Simeão, ele abençoou o menino. Não tinha nem como abençoar, né? Porque o menino já era abençoado. Mas a Bíblia diz que Simeão, ele abençoou o menino, e ele disse a Maria e José que Jesus veio para a alegria de muitos e também para a queda de outros. Ou seja, através da vida de Jesus, muitos iam ser curados, muitos iam ser salvos, outros iam ser libertos. Só que também o nome de Jesus, a presença de Jesus ia causar, muitos ali não iam gostar. Ou seja, muitos iam ficar incomodados com a presença de Jesus, com a pessoa de Jesus. A Bíblia diz que Simeão disse que Jesus, ele seria alvo de contradição. Simeão, ele disse que uma espada iria transpassar Jesus. Olha só, para que fosse manifesto os pensamentos de muitos corações. E se a gente ler lá em João 20, 21, onde fala da crucificação, nós vamos ver o cumprimento de tudo isso aqui que foi falado. A Bíblia diz que havia também uma profetisa naquela época, por nome de Ana. E Ana, quem que era Ana? Ana, ela era uma senhorinha, ela era filha de Fanuel, da tribo de Assé. A Bíblia diz que ela tinha uma idade avançada, tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E a Bíblia diz que ela era viúva, uma senhorinha viúva, uma serva de Deus, uma mulher de Deus. A Bíblia diz que ela era viúva, uma viúva de quase 85 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejum e oração. Então aqui nos dá o quê? Uma lição de vida, uma lição de moral. Quer dizer, nós somos jovens e não queremos buscar a Deus. Se vamos 2, 3 dias na igreja, já estamos reclamando que estamos cansados. Mas nós nos deparamos aqui agora com uma viúva de 85 anos que busca a Deus todos os dias em jejum e orações. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que esta viúva,
ela chegou na mesma hora que Maria e José e Simeão e Jesus estavam no templo. Quando a viúva de 85 anos, ela viu Jesus, a Bíblia diz que ela deu graças a Deus e falou do menino a todos que esperavam a redenção. Louvado seja Deus de Jerusalém. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que depois que José e Maria fizeram tudo o que precisava, eles agora vão voltar para a Galileia, para a cidade de Nazaré. A Bíblia diz que os dias iam se passando e o menino ia crescendo e se fortalecendo e ficando cheio de sabedoria, e a Bíblia diz que a graça de Deus estava sobre o menino Jesus. E agora nós vamos ver o quê? O menino Jesus no templo. Louvado seja Deus. Ei, veja bem, diz a Bíblia que José e Maria iam todos os anos a Jerusalém, à festa da Páscoa. A Bíblia diz que quando Jesus ele completou 12 anos, Maria e José subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que assim que terminou a festa da Páscoa, José e Maria, eles voltaram. Porém, a Bíblia diz que Jesus, ele ficou em Jerusalém sem os seus pais saberem. Ou seja, Maria e José, eles acabaram se distraindo com as caravanas. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Maria e José, eles levam Jesus, apresentam Jesus no templo. A Bíblia diz que agora eles voltam, louvado seja Deus. Porém, a Bíblia diz que o menino Jesus, ele fica em Jerusalém. Louvado seja Deus. Ei, a Bíblia diz que Maria e José, eles ali, quando estavam voltando ali no meio da caravana, eles pensaram que Jesus estava entre os companheiros de viagem, né? Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que eles andaram ali caminho de um dia e procuraram entre os parentes e conhecidos para saber se Jesus estava com eles. Só que Jesus, ele não estava. Aí a Bíblia diz que Maria e José procuraram e não encontraram Jesus. Perguntaram Jesus para todo mundo, mas ninguém viu Jesus, não deram notícia de Jesus. E Maria e José agora estão preocupados porque eles não encontraram Jesus. Aí a Bíblia diz que eles vão fazer o quê? Agora eles vão ter que voltar. Para Jerusalém em busca de Jesus. E a Bíblia diz que após 3 dias ali procurando Jesus, eles encontraram Jesus. E aonde Jesus está? Jesus, ele está no templo, sentado no meio dos doutores. Olha só, como se não bastasse estar no templo, Jesus, ele está sentado no meio dos doutores, ouvindo os doutores e fazendo pergunta para Jesus. Tem uma lição de vida aqui. Já ouvi muitas pessoas pregando, falando que Jesus estava ensinando. Não, Jesus não estava ensinando. Jesus, ele estava ouvindo o que os doutores falavam e Jesus, ele estava fazendo perguntas. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que todos os que ouviam Jesus ficavam admirados com as suas perguntas e também com as suas respostas. Quando Maria e José viram Jesus, eles ficaram espantados, eles ficaram maravilhados, né? Mas Maria disse que não gostou do que Jesus tinha feito, pois já faziam 3 dias que ela estava andando igual uma louca procurando ele, e Maria, ela não gostou. Maria ficou chateada como mãe. Maria, ela ficou chateada, até porque Maria, ela não estava responsável por qualquer criança, mas ela estava tomando conta do próprio Filho de Deus. Só que nós vamos ver agora que Jesus, ele vai repreender Maria. Por quê? Porque Maria, até um certo ponto, Jesus deve obedecer ela como filho.
Só que nós vamos perceber que chega uma hora que Maria, mesmo sendo mãe, ela vai perder a autoridade. Ela vai perder a autoridade porque vai ter momentos ali que ela vai tratar Jesus como filho. Mas Jesus, louvado seja Deus, ele ali tem toda a autoridade como filho de Deus. Ou seja, como o filho de Maria, ali como filho de Maria, Jesus obedece. Mas quando se trata do Filho de Deus, o próprio Deus, nós vamos ver que o próprio Jesus agora, o próprio Filho, ele vai ter autoridade sobre a mãe, ele vai ter autoridade sobre José. Louvado seja Deus. Ou seja, Jesus, ele respeita Maria, mas é um respeito limitado. Maria, ela é limitada. É como se Jesus falasse: olha, Maria, tu é minha mãe, tu foi escolhida, tu foi separada, mas tu só vai até aqui. Daqui para frente, você não tem mais autoridade. Louvado seja Deus. E ali, Maria, ela não gosta, Maria, ela repreende, Maria, ela chama a atenção de Jesus. E aí Jesus, ele vai dizer o seguinte, Jesus, ele disse que eles se preocupavam à toa. Jesus, ele disse: vocês estão se preocupando à toa, vocês estão aí discutindo à toa, pois aonde mais eu estaria a não ser no templo, na casa do meu Pai? Olha que coisa linda. Quando Maria procura Jesus, Jesus não está na roda do baralho, Jesus não está no meio, Jesus não está na roda dos escarnecedores, Jesus não está fazendo fofoca, não. Jesus, ele está ouvindo perguntas e Jesus está respondendo. Através das suas perguntas, Jesus dá testemunho. Através das suas perguntas, serve de ensinamento. Ei, Jesus, ele deu mais exemplo que Maria, porque Maria e José se distraíram na caravana e perderam Jesus de vista. Jesus, ele pode até ter se perdido dos pais, mas Jesus, ele estava dentro do templo. Eita glória! Aonde mais eu estaria a não ser, louvado seja Deus, no templo, na casa de meu Pai. E Maria e José, eles não entenderam o que Jesus, ele disse. Afinal de contas, eles eram seus pais. Louvado seja Deus. Jesus, José e Maria, Maria e Jesus, a Bíblia diz que saíram de Jerusalém. Eles agora saíram de dentro do templo, de dentro da sinagoga. Eles saíram de Jerusalém e foram para Nazaré. E a Bíblia diz que enquanto isso, o tempo vai passando e o menino vai crescendo com estatura e conhecimento. Ou seja, Jesus, ele cresceu na graça e cresceu no conhecimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, nós vemos aqui o quê? Nós percebemos que Maria, ela foi uma serva de Deus. Maria foi uma moça virgem. Maria foi uma moça obediente. Maria foi uma serva de Deus. Maria não foi uma mulher qualquer. Maria, ela foi uma mulher separada. Maria, ela foi uma mulher escolhida. Maria, ela foi uma mulher consagrada. Maria, ela foi uma mulher obediente aos seus pais. Por isso que a Bíblia o chama de agraciada. E o que é uma mulher agraciada? É uma mulher cheia do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aí eu fico vendo aqui o quê? O preço da chamada. Imagina o que Maria passou, Maria e José, louvado seja Deus, ali por causa de Jesus, por causa de Jesus, tiveram que ouvir o que não queria, tiveram que passar o que não queria, tiveram que dormir onde não queria, tiveram que entrar onde não queria. Por causa de Jesus, Maria e José sofreram, Maria e José quase se separam, Maria e José passaram por luta, por dificuldades, tiveram que andar à noite, tiveram que acordar de madrugada, tiveram que andar no escuro. Por causa de Jesus, Maria sofreu. Por causa de Jesus, Maria se arriscou. Então nós vemos aqui o quê? O preço
da chamada. Ou seja, todos aqueles que aceitam a Jesus, todos aqueles que servem a Jesus, passam por lutas, passam por dificuldade, eles enfrentam, louvado seja Deus, uma série de coisas, passam por tempestades. Então nós vemos aqui o que? Que Maria, ela, louvado seja Deus, ela teve momentos difíceis. Maria discutiu com Jesus. No começo José não entendeu. José achou que Maria tinha traído, e o inimigo ali visita José no sonho, mas também ao mesmo tempo o anjo de Deus fala com José em sonho, e ali Satanás ele cai por terra. Então nós vemos aqui o que? Que através da vida de Maria, Jesus ele veio ao mundo. Maria, é bom deixar bem claro que Maria, ela não foi uma deusa. Maria, ela foi uma serva de Deus. E qual que foi o propósito de Deus na vida de Maria? O propósito de Deus é para que através dela, o menino Jesus, ele viesse a ser gerado com a ajuda e o intermédio do Espírito Santo no seu ventre, para que viesse ao mundo, para que pregasse a palavra, para que morresse na cruz do Calvário por mim e por você. Fique com esta palavra e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?